Relatos de aparições em estradas. História 1. A Mulher de Branco. Me chamo Mike, sou vendedor de roupas e percorria estradas em busca de novas oportunidades. Desconhecia os mistérios sombrios que envolviam a estrada escolhida para minha viagem noturna. Sem suspeitar do medo que essa estrada inspirava nos locais, eu seguia dirigindo meu carro pelas curvas sinuosas à meia-noite. A escuridão cerrada me envolvia quando, de repente, meu carro sofreu uma pane elétrica inexplicável. Confuso, eu tentei reiniciar o veículo, mas nada funcionava. A escuridão ao meu redor parecia viva, sombras pareciam me acompanhar ao redor do carro parado. De repente, uma figura surgiu da névoa espessa. Uma mulher, vestida de branco, aproximava-se lentamente. Seu rosto, antes sereno, distorcia-se de maneira inquietante, revelando uma expressão de agonia. Seus olhos vazios fixaram-se em mim, e um arrepio percorreu minha espinha. As sombras ao redor ganhavam forma, assumindo contornos de rostos distorcidos e dedos retorcidos. O vento sussurrava palavras indistintas e arrepiantes. O ambiente tornava-se tenso, como se o próprio ar estivesse carregado de uma energia sombria. A mulher vestida de branco estendia os braços em minha direção, como se quisesse me envolver em sua melancolia etérea. Seu lamento ecoava na noite, criando uma sinfonia de desespero. Paralisado pelo medo, eu sentia que estava à mercê de forças além de minha compreensão. Nesse momento aterrorizante, o ambiente se iluminou repentinamente. Uma luz ofuscante surgiu na estrada. Era um carro que passava por aquela estrada deserta. A mulher simplesmente desapareceu da minha frente. O motor misteriosamente voltou a funcionar. Com um misto de alívio e incredulidade, eu acelerei para longe daquele trecho amaldiçoado da estrada. O amanhecer trouxe um novo dia, mas as lembranças daquela noite assombrada permaneceram comigo. Continuei minha jornada, agora mais cético e cauteloso, ciente de que há mistérios que a mente humana não pode compreender totalmente. A estrada assombrada guardou seus segredos, e por um fio, eu escapei das garras daquela mulher que assombrava naquela noite. História 2. A Criança Perdida. Me chamo Maia, sou estudante universitária e estava ansiosa para voltar para a casa dos meus pais após as férias. Embarquei em uma viagem noturna que se transformaria em uma experiência assustadora que jamais esqueceria. A estrada estava muito escura e chovia muito, com apenas os faróis do meu carro perfurando a noite. O silêncio pesava no ar, interrompido apenas pelo zumbido monótono dos pneus contra o asfalto. O pensamento reconfortante de chegar em casa era minha única companhia naquela jornada solitária. Eu procurava no rádio sintonizar alguma estação de rádio para ouvir quando, de repente, uma figura apareceu à frente do carro. Era uma criança que atravessava a estrada. Instintivamente pisei no freio, fazendo o carro parar bruscamente. Meu coração batia acelerado enquanto eu tentava entender a situação. De onde surgiu aquela criança sozinha? Em uma estrada deserta, a figura infantil virou-se na minha direção e uma sensação de pavor percorreu meu corpo. Seus olhos estavam parados e sem vida, refletiam a luz dos faróis. Um frio gelado tomou conta, e eu me senti como se tivesse adentrado um reino além da compreensão humana. Enquanto meu coração pulsava descompassado, a criança desapareceu diante dos meus olhos. A escuridão da estrada engoliu sua presença, deixando-me em um estado de perplexidade e medo. Uma sensação de que algo não estava certo se instalou no ar. Decidi continuar minha viagem, mas a atmosfera tornou-se ainda mais assustadora. À medida que eu avançava, a figura da criança voltou a surgir, aparecendo e desaparecendo na frente do carro. Uma sensação de angústia apertava meu peito, e eu sabia que não estava sozinha naquela estrada deserta. Finalmente, ao avistar as luzes distantes da cidade, a presença perturbadora desapareceu. Cheguei à casa dos meus pais, mas as imagens daquela noite continuaram a assombrar meus pensamentos. O que eu tinha testemunhado naquela estrada escura permaneceria como um enigma não resolvido, uma experiência que eu tentaria esquecer, mas que nunca realmente deixaria minha memória. História 3. A Passageira Inesperada. Me chamo Tony, sou motorista de caminhão encarregado de entregar água a uma localidade isolada do interior. Mergulhei na noite escura em meu antigo caminhão. A estrada se estendia à minha frente na escuridão e silêncio, à medida que eu enfrentava quilômetros solitários, sob a luz fraca dos faróis. A exaustão começava a se instalar,
Meus olhos pesavam e a monotonia da estrada interminável tornava-se hipnótica. Decidi parar para reanimar-me, encontrar um pouco de ânimo para enfrentar o restante da jornada noturna. Encontrei um ponto na estrada deserta, desliguei o motor e desci do caminhão. Enquanto jogava água no rosto e aliviava a bexiga à beira da estrada, um calafrio percorreu minha espinha. Uma presença indesejada surgiu do nada quando voltei para a direção do meu caminhão. Lá estava uma senhora idosa, sentada no banco do carona, como se estivesse me esperando. Meus olhos se arregalaram de surpresa e medo. Como ela chegou ali? Eu me perguntava, pois eu sabia que estava sozinho quando saí do caminhão. A senhora olhava para mim com olhos penetrantes, mas seu olhar estava vago, como se estivesse olhando para além de mim. Engoli em seco e hesitei antes de falar. Perguntei-lhe quem ela era e como tinha entrado no caminhão. Nenhuma resposta. A atmosfera ao redor tornou-se densa, como se o ar estivesse carregado de uma energia estranha. Resolvi retomar a viagem, desconfortável com a presença misteriosa ao meu lado. Enquanto dirigia, a senhora permanecia imóvel, olhando para o horizonte com uma expressão de tristeza. A estrada parecia nunca acabar, e a presença da senhora idosa tornava-se cada vez mais inquietante. À medida que nos aproximávamos de um cemitério, a senhora apontou com o dedo. Entendi que ela queria descer. Ela caminhou em direção ao cemitério e começou a desaparecer lentamente. Segui viagem sem entender o que tinha acontecido. Ao chegar à localidade, o silêncio reinava. Desci do caminhão e me deparei com os moradores que, curiosos, se aproximavam. Mencionei o que tinha acontecido comigo, sobre a presença da senhora idosa, e notei que os moradores ficaram com expressões preocupadas. Logo eles contaram que, há muitos anos, uma senhora foi vítima de um acidente nessa estrada. Dizem que quem para na estrada à noite, a senhora o acompanha até o cemitério onde está enterrada. O arrepio que percorreu minha espinha não era apenas resultado da noite fria. Deixei a localidade com uma sensação de assombro, sabendo que, por uma noite, compartilhei meu caminhão com uma presença do passado. A partir daquele dia, evitei passar a noite naquela estrada. Era uma noite tempestuosa. Meu nome é Ruth. Sou uma senhora e tenho 60 anos de idade. Encerrava meu turno no caixa da lanchonete à beira da estrada. A chuva caía com intensidade, criando uma paisagem sombria e melancólica, mas eu estava acostumada com a solidão dessas noites. Ao fechar a lanchonete, percebi que estava atrasada e o último ônibus para casa já tinha partido. Suspirei resignada e decidi enfrentar a caminhada noturna na chuva até minha casa. As luzes da lanchonete diminuíram atrás de mim, e eu me aventurei na escuridão molhada da noite. A estrada deserta ressoava com o som constante da chuva, e eu caminhava rapidamente, desejando escapar do frio e da escuridão. O vento soprava, e os relâmpagos ocasionalmente iluminavam a paisagem. Foi então que percebi um movimento estranho à beira da estrada. Uma figura se contorcia na escuridão, uma massa disforme que parecia ser um animal, mas algo estava muito estranho. À medida que me aproximava, meu coração acelerou. A criatura tinha a cabeça de um humano, com olhos que brilhavam na escuridão, mas o corpo era grotescamente distorcido, misturando características animais e humanas de maneira perturbadora. Seus movimentos eram desordenados, como se estivesse em constante agonia. Um calafrio percorreu minha espinha quando a criatura virou a cabeça na minha direção. Seus olhos encontraram os meus e um murmúrio estranho encheu o ar. Tentei recuar, mas algo me prendia ao lugar, uma sensação de pavor paralisante. A criatura, emitindo sons perturbadores, começou a se aproximar. Cada passo parecia que meu coração ia sair pela boca. Meu coração acelerado, sabia que estava diante de algo além da compreensão humana. Num lampejo de coragem, comecei a recitar uma antiga prece que minha avó costumava dizer em momentos de desespero. À medida que as palavras escapavam de meus lábios tremendo, a criatura pareceu hesitar. Uma tensão preenchia o ar, enquanto eu me agarrava à esperança de que aquelas palavras antigas tivessem algum poder. Subitamente a criatura recuou, contorcendo-se de maneira angustiada. Uma última olhadela nos meus olhos, e eu vi, por um breve momento, uma expressão de pavor naquelas feições distorcidas. Então, como se nunca estivesse ali, a criatura desapareceu na escuridão da noite. Fiquei parada, tremendo, enquanto a chuva continuava sua melodia monótona. Com passos apressados, retomei minha jornada para casa, levando consigo a memória daquela criatura assustadora. À medida que me afastava,
O murmúrio da noite dissipava-se, deixando para trás um mistério que a estrada guardaria para sempre. A partir daquele dia, nunca mais fui caminhando para casa. Sempre pegava o ônibus ou esperava uma carona. Se você gostou destes relatos de aparições nas estradas, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.